Passar para Mauro Cid, esse é um assunto importante do dia. Tem depoimento hoje do ajudante de ordens de Bolsonaro. Esse nome é muito forte, né? Ele, ajudante de ordens, ajudava nas ordens de Bolsonaro. Bom, Carla Araújo, nossa colunista, chefe da sucursal de Brasília, traz informações para a gente sobre como deve ser o depoimento de Mauro Cid. Ele que é considerado aí o homem-bomba de Bolsonaro, mas que em todas as apurações todo mundo diz que ele não vai falar nada e vai proteger o capitão. Vamos saber aqui o que diz Carla Araújo a respeito do depoimento de Mauro Cid. Preso desde o dia 3, né, ele está 15 dias na cadeia. O tenente-coronel vai prestar depoimento hoje à Polícia Federal sobre o caso da vacina, né, a adulteração da carteira de vacinação. Bolsonaro, na terça-feira, disse à Polícia Federal que não sabia de nada, não tinha nenhuma informação. E que, se alguém adulterou alguma coisa, foi a revelia do seu conhecimento. Sem o seu conhecimento e a revelia, que é mais importante, né? Foi a revelia, ou seja, não teve essa ordem para Mauro Cid. Aliados do ex-presidente, ouvidos por Carla, afirmaram que a expectativa para a fala de Cid hoje é de relativa tranquilidade. Ex-assessores e auxiliares dizem acreditar na lealdade do tenente-coronel com o capitão e apontam que não havia razões para que ele implique o ex-presidente em qualquer conduta. O que falaram aqui para Carla? Tranquilidade e sob controle. Essas são expressões adotadas por integrantes do entorno de Bolsonaro na conversa com o UOL. Há inclusive quem aposte que Cid pode até mesmo admitir as fraudes na carteira de vacinação dele e de sua família, mesmo assim poupando o ex-chefe. Então, quer dizer, pode assumir toda essa responsabilidade justamente para poupar o ex-presidente Bolsonaro. Bom, ele vai deixar o batalhão do Exército em direção à Polícia Federal, escoltado pela Polícia do Exército, já que a custódia está a cargo dos militares. Depoimento marcado para as 2h30 da tarde. Eu vou começar com você então agora, Lília. Tranquilidade, sob controle. Mauro Cid, como é que você analisa aí essa possibilidade de ele assumir toda a bronca e Bolsonaro ficar livre? Bom, o Josias mesmo já chamou a atenção para essa ideia que ele tem aí duas possibilidades, né? Ou assume a culpa, que é o que Bolsonaro imagina que ele vai fazer, ou ele vai, aí, de alguma maneira, não ser leal. O que me chamou muita atenção foram os termos utilizados. Além do termo tranquilidade, o termo sob controle. Né? O termo sob controle pode ser uma pessoa controlada pessoalmente, que ela está tranquila, essa é a acepção primeira, ou então sob controle externo, que eu acho que é o que eles quiseram dizer também, ou seja, que ele está sendo controlado. Isso nós não temos certeza, porque na semana passada circulou a notícia que Cid teria mudado de advogado. Até então ele contava com um advogado da família Bolsonaro e mudou de advogado, o que poderia indicar também uma certa autonomia em relação ao caso. Mas eu queria perguntar para o professor Walter Maerovitch a questão da expressão utilizada por Jair Bolsonaro, a revelia. Porque eu fui pesquisar o termo jurídico, a revelia, e ele é do maior interesse, porque a revelia tem a ver com estado ou qualidade de revel, né? Que em termos jurídicos, me corrija, professor, quer dizer alguém que não comparece a um julgamento ou comparece e não apresenta defesa. Porém, historiadora, eu sei que a revelia já foi utilizada na história como um ato de rebelia. Ou então, a revelia quer dizer ao acaso, que é o que Jair Bolsonaro tentou defender. De toda maneira, esse jogo das palavras e das expressões, a ambiguidade dessas expressões, sob controle de um lado, e a revelia de outro lado, é um jogo muito revelador de tudo que está para acontecer. Esse é um episódio muito simbólico. Mais uma vez estamos falando de corrupção e mais uma vez estamos falando de um governo
que foi eleito com essa bandeira da corrupção, assim como Collor de Mello, que podemos comparar também, né? O caçador de marajás, né? Vejam como corrupção, ou mesmo comunismo, perigo comunista, isso tudo vão virando palavras vazias de sentido e que oscilam ao sabor da temperatura política. Portanto, esses termos, para mim, são muito reveladores. Vamos lá, então, professor Mairovitch. O que que significa Bolsonaro falar isso? Se fizeram alguma coisa, foi à revelia. E qual aí essa sua expectativa para o depoimento de Mauro Cid? Pode ele assumir toda a bronca? Bolsonaro pode ficar isento disso caso Mauro Cid assuma tudo, professor Mairovitch? Olha, a revelia nossa, vamos usar aqui a revelia nossa, é importante a gente lembrar o que vale um inquérito policial. Eu estou colocando a questão, o Josias vai me entender bem, porque conhece bem essa área, do valor probatório daquilo que se diz no inquérito. Vale alguma coisa? A doutrina, a jurisprudência, inclusive do Supremo, diz que só vale se for confirmado em juízo. Ou seja, só se for confirmado no devido processo. Aí vale, senão não vale nada. Então, é uma fase de um valor muito relativo, onde o que esse ajudante de ordens, alguém dá ordem e o outro ajuda no cumprimento, né? Ele é um ajudante de ordens. O que ele pode fazer? Ele pode silenciar, ele pode mentir, porque no direito brasileiro isso não é crime, e ele pode até confessar, mas em juízo ele pode mudar tudo, porque aquilo que ele está dizendo agora no inquérito não tem valor fora do devido processo. Daí, muitos países, atenção, países civilizados, não usarem ou essa figura que nós temos aqui do inquérito policial. Por exemplo, a Itália usa um outro tipo de procedimento, a Alemanha, na Itália, por exemplo, essa fase já é feita por um magistrado do Ministério Público. Então, para quê? Para ter um valor a mais. Mas no nosso inquérito, quem milita na área, eu que fui juiz tantos anos, às vezes essa confissão é retratada em juízo. Mas, sem ser grosseiro, eu gostaria de lembrar aí de um brocardo latino que foi criado, na verdade, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP. E com relação a isso que se colocou agora, essa tranquilidade. Os gozadores do Largo de São Francisco diziam que era um brocardo pretoriano, no tempo que Roma era a capital do mundo. Mas não é, não. Eles que criaram e que essa falsa tranquilidade, na realidade, se choca com aquele brocardo latino, que eu não vou traduzir, só vou insinuar, que diz: quid sphincteris habet, timorem possuit. Quem tem medo, assim, numa tradução mais refinada. Quer dizer, o Cid, Mauro Cid, o coronel, na minha impressão, não está tranquilo, não. Até porque o pai dele, como nos disse o Josias e outras intervenções lá atrás, o pai dele está fazendo uma pressão danada perante o comandante do Exército, não é, Josias? É verdade. É isso.